Oi, boa noite. Meu nome é Maria de Nazaré Vicentina. Eu falo que eu gosto, né? Que as pessoas me chamem de Vicentina, tudo, porque eu nem digna sou, para falar a verdade, de ser chamada de Maria de Nazaré, porque foi um espírito até hoje, né? Que vê os espíritos, tudo, sabe, da luz que esse espírito já conquistou, né? Para si mesma. Mas eu gosto muito até que eu disse, né, outro dia, que eu queria um dia poder falar, né, mais dessa interação, né, que a gente tem com os espíritos do outro lado. Eu tenho dizem, né, que é um dom, né, que é o dom do Espírito Santo, tudo, que é o dom, né, de comunicação. Eu não sei, pode ser mesmo. Pode ser que seja um dom, que seja uma coisa que até que dizem, né, que a mediunidade vem, né, de que a gente também tem que herda um pouco do pai, da mãe, porque também tem essa parte, né, que é biológica, tudo, que às vezes até um tem uma vontade assim, né, de ser médium, tudo, mas depois que não, se a pessoa não veio tudo para fazer isso na vida, aí não pode porque tem outras coisas que tem que fazer. E tem outras mediunidades também, como é o do meu netinho, né? Que tem essa mediunidade, tudo, que é de intuição, disse, né? Que também já sentiu um pouco, né? Do que era dar da incorporação, tudo, mas não, se não é o caminho, não deve seguir, porque Nossa Senhora, Jesus, tudo, os programador, tudo da encarnação, diz que outro dia até falei com o espírito, que ele me falou assim, ô Vicentina, todo espírito que nasce tem a sua programação certinho, que é o corpo, né, que é formado, como que vai ser formada a célula, tudo, porque os espíritos, né, disse ele, né, eu não sei porque eu já não tenho tanto conhecimento assim, né, do ar, todas essas coisas, tudo. Mas ele disse, e eu acredito, porque era um espírito de muita luz, e disse que tudo que é feito, né, pelos espíritos de luz, que é programação da encarnação, tudo, passa por o conhecimento de muita gente, muito espírito, tudo que lida com isso, sabe da matemática, sabe da vontade de Deus, sabe da programação que tem o planeta, tudo que vai passar. Olha que a gente falando, né? Até veio na cabeça de lembrar um pouco que outro dia eu estava na minha casa, tudo, a gente, na maior humildade que a gente fala, até porque eu sou católica, apostólica, romana, devota de Nossa Senhora, né? Tenho por Nossa Senhora esse amor muito grande, que olha, só de falar já fico emocionada. Eu que sou muito chorona, né? Agora nem tenho o meu lenço aqui perto, mas eu sou assim, o meu coração, quando fala de Nossa Senhora Aparecida, ai, meu coração fica até assim palpitando, que eu fico assim numa euforia, porque eu tenho por esse espírito um respeito, uma devoção, tudo. E aí eu tá falando, né, de mediunidade, tudo, claro que com Jesus é incomparável, mas até que tinha um médium que eu considero
um médium muito de, assim como chama, né, os espíritas, tudo, que eu não conheço esses nomes modernos, mas eu escuto o meu netinho falando, tudo, que tem esses nomes, né, que define o tipo de médium, tudo, baseado no como, né, que ele faz, assim, intermédio entre os espíritos e os encarnados, tudo. E eu aprendo, e depois que eu aprendo, eu gosto de explicar um pouco, de falar, porque quando a gente se coloca assim, né, na posição de servidor de Deus, na posição de trabalhar em favor do outro, não importa o que seja que a gente esteja fazendo, que faça algo, a gente já até deixa de ficar disponível assim para como é que chama, né? A doença da depressão, não, a gente já não fica tão disponível assim, né? Quando a gente vai buscar algo que fazer, que eu sempre falo, né? Que a gente da terceira idade que tem essa menção até de ficar mal, de ficar ruim, não pode, tem que buscar alguma coisa para fazer. E se não tem, a gente não pode ficar lidando com pensamento negativo, de querer fazer chantagem com quem maltrata a gente, tudo, porque só faz mal é para a gente mesmo. É a gente que tem que amar a gente. Não é assim porque Jesus disse: você vai amar o próximo, mas também tem que amar a si próprio. E eu ouço isso, é por isso que eu gosto de ajudar, de falar, de passar uma mensagem. Hoje, inclusive, eu quero falar um pouco de eu, né, que encontrei assim, né, numa conversa, outro dia estava em casa, chegou um espírito que é um espírito que dizia ser israelita. Claro que os espíritos, né, que é da pátria espiritual, tudo, mas ele quis, e eu entendo às vezes, até porque, né, faz tudo, porque depois se você vai buscar, né, no Evangelho, lá segundo o Espiritismo, ele diz que se apresentou com esse nome, né, até que conversou tudo, e falou um pouco, né, sobre Moisés, tudo, que foi que até que ele falou que foi num lugar que chamava Mulhouse, em 1861, que ele passou essa mensagem. Eu não conheço muito, né, dessas tecnologias, tudo, mas depois vocês olha que tem, que eu acredito nele, que ele tem, que ele disse que tem mesmo. E ele falou, e eu estava falando, né? E aí eu lembrei dele, dessa conversa que a gente teve, até vou contar para vocês que eu disse que um dia eu ia vir e falar para vocês um pouco sobre isso que eu tenho de ver os espíritos, de falar com eles, tanto, ai, eu nem sei como agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de ver os espíritos, de conversar com eles, porque eu aprendo tanta coisa que, olha, eu nem sei, assim, de palavra, né, que eu possa usar, assim, para agradecer tudo isso que a gente ganha, que eu nem acho que eu mereço. É igual ao meu nome, que eu não acho que, como diz, eu agradeço a minha mãe, mas eu não acho que eu mereço. Não acho ter o nome, né, de Maria de Nazaré. Por isso insisto, sempre falo, nunca me cansarei de repetir, chame eu de Vicentina, porque eu não mereço esse nome, não é? Olha, já vai quase 10 minutos com eu falando, mas eu vejo que a gente, depois de uma certa idade, a gente fica um pouco carente, perde um pouco a mão daquilo que estava falando, tudo.
E também serve de provação, disse meu neto outro dia. Disse, vó, você não fique preocupada que o tempo está passando e que você está falando, porque tudo tem um propósito, vó. As pessoas também têm que aprender a ter um pouco mais de paciência, ele disse, né? Ter um pouco mais de esforço para conseguir aquilo que é bom, descuidar, vó. Porque as pessoas, ele disse para mim, eu concordo até, porque ele tem estudado, né? Tem muita sabedoria, agora já estudou filosofia, tudo, é bacharel, né? Que chama aí nos estudos, tudo. E ele também, né, tem os estudos, agora até aprendeu um pouco disso de medicina, né, tudo. E ele é estudado, e eu sei que o que ele fala também sinto que é verdade. Ele falou assim para mim, vó, você não se preocupe, vó. Quando você está passando mensagem, que o tempo está passando, e que as pessoas não vai querer ficar para escutar o que a avó tem para falar, porque vó, ele dizendo, né? Eu me senti muito assim, como dizer com uma palavra humilde, muito amada. Não é sempre que a gente tem assim, né, um neto que possa dizer uma palavra dessa para a gente. E quando a gente tem assim, a gente se sente assim até, olha, outra coisa que eu digo que nem mereço, né? Que é tanto amor que a gente recebe. Eu não quero chorar porque, olha, a gente realmente tem tanto que agradecer. Mas então eu digo, né? Olha, já passou de 10 minutos que eu falando. E ele diz, vó, a senhora não fique preocupada, vó, com o tempo, nem nada, porque quem não fica até o final da festa, né? Até o final do estudo, tudo, para ouvir as palavras e aprender, é porque não era digno do ensinamento. É porque até, às vezes ele disse, né? Às vezes é até Deus testando quem é que está ali preparado para ouvir a palavra do ensinamento, tudo, e quem não é hora ainda. E aí já vai filtrando, as pessoas que não aguentam já vai sartando, né? Como diz ele, igual a pipoca, que diz ele que a pipoca, quando esquenta o óleo, ela sarta. E aquelas que não sarta não fica branca. E aí queima tudo embaixo da panela. Eu achei bonita essa comparação dele, porque a gente se esquenta com tanta coisa. Olha, eu lembrando do passado, vejo que se tivesse mais paciência de ouvir o mais velho, os ensinamentos, tudo, olha, hoje eu seria outra pessoa, né? Seria já outra, com muito mais sabedoria, com muito mais até inteligência. Olha que a inteligência é tão importante para a gente hoje que a gente nem faz ideia e acaba até ficando um pouco a dever, né? Que a gente fica devendo todo o recurso que a gente ganha do céu, toda a saúde, que o tempo que a gente tem, e a gente devia, né, como diz a parábola, multiplicar os talentos. É verdade. Vejo isso, sinto e procuro, né, agora que, olha, ai, eu sei que já está tarde, tudo, mas meu neto disse, depois o Evangelho também diz que nunca é tarde para começar a fazer bondade, a servir a Deus, a escutar uma palavra boa, a buscar praticar os ensinamentos do Evangelho, né? A gente da terceira idade sempre gosta de falar, ai, agora já está tarde, né, para eu estudar, para eu tentar praticar alguma coisa boa, já fiz. E tem gente que eu vejo, né, que fez maldade e tudo, mas não se preocupe, porque a maldade com bondade se paga, se cobre, e nunca é tarde para recomeçar.
disse, né? Olha, eu sei que a Igreja Católica não botou Chico Xavier de santo, mas devia, viu? Eu acho que deveria. Foi, foi escolhido o brasileiro, né, mais reconhecido de todos, porque espalhou tanta paz no mundo, tudo. Ele que falou assim que se a gente não pode voltar no passado, tudo, e mudar aquilo que a gente escreveu, a gente pode começar agora e construir um futuro melhor. Eu que digo sempre também, né, quando eu estou falando aqui no canal do meu neto, tudo, que a gente tem o livro da vida, tem, porque eu escutei o padre outro dia falando do livro da vida, tudo, e é assim mesmo, eu acredito que no livro da vida, quando a gente escreve tudo, fica ali gravado para sempre, né, no nosso livro, tudo, e a gente tem que buscar quando escreveu alguma coisa, né, errada, que foi uma maldade, tudo, tem que corrigir, tem que voltar, tem que corrigir, tem que acertar, porque depois compensa com as maldades que você fez, com as bondades depois, porque toda maldade que a gente faz é porque não tem a consciência ainda desperta. Depois, com a consciência desperta, tudo muda. A gente já vai consertando. Ai, perdão, porque olha, já passou 16 minutos e eu não bebi água. O meu neto que diz, vó, não pode ficar sem beber água. Precisa estar sempre bebendo água, tudo. Então eu dizia, né, que eu estava, olha, eu já mudei de assunto de novo. Mas não deixe de beber água, que você está me escutando, vai ali, pega uma garrafa, tudo, vai bebendo água, que o tempo vai passando e você vai hidratando, né, o seu corpo, vai cuidando da saúde, porque também a saúde é responsabilidade, é verdade. É uma responsabilidade que a gente tem e tudo, fazer exercício, comer fruta, legume, verdura, todo dia, para estar com boa saúde. Porque diz, né, quando você tem que passar 80 anos na Terra, você vai passar 80, a menos que um se mate, né? Mas depois não pode. Olha que não pode se matar, nunca nem pense nisso, que é falta de gratidão os recursos que você tem, a família que você teve, a saúde, o corpo, né, tudo. Nunca nem pense, nem passe pela sua cabeça e ore por aqueles que fez isso, para que nunca mais nem passe pela cabeça, viu? Não, não é bom, não. Isso aí não traz coisa boa, porque que nem que eu estava falando, né? Quando a gente está encarnado, o padre fala também, mas só que ele fala com outras palavras. Mas ele fala também tudo a mesma coisa, porque o evangelho é igual para todo mundo. Que diz que quando você está encarnado, né, na sua vida, tudo, que nem que eu estava falando, os engenheiros do astral programa, né, o teu corpo, tudo, para ter a vitalidade. Eu acredito nisso. De ficar vivo 60 anos, ficar vivo 80 anos. E se você faz, maltrata o corpo, tudo. Os anos que farta, por exemplo, se você tinha que ficar 80 anos na Terra, você vai ficar 80 anos, mas por exemplo, porque você usou mal as escolhas da comida, e como diz o meu neto, né, que eu escutei até do outro lá que era espírito, irmão, né, do outro, que eu não lembro mais o nome das pessoas, mas eu sei do que falou, que disse que quando você não cuida do corpo, que tem que ficar aqui tudo, vai passar o tempo
e você vai alcançar 80 anos, mas fartando saúde, porque tem que ficar, a vitalidade que você ganha, ela é distribuída nos anos que você vai ter que ficar encarnado, né? Aí você não cuida bem do corpo, e aí vai ter que ficar com o corpo ruim. E eu não vejo por que é bom fazer isso, não faça isso. Mude, mude agora que tem tempo, tudo, coma direitinho. Até que eu estava falando que eu mudei de assunto, que ele fala tudo, que quando a gente vai comer, tem que comer não só aquilo que é físico, mas aquilo que é mental, aquilo que é do corpo emocional, que tem tantos corpos, olha, tem tanto corpo que eu nem lembro o nome. Mas eu sei, eu digo, olha, eu estou até com a voz embargada, porque eu comecei a falar, os espíritos vêm, que são esses espíritos de luz, que eu nem sou digno que eu levanto a mão para o céu de dizer que ele esteja na minha presença, tudo, que me passe inspiração, para eu poder passar uma palavra sem emocionar demais, né? Porque a gente não quer passar uma palavra que cause tristeza nas pessoas, nada. Não é? Porque depois fica, é que eu sei que isso fica gravado, né? Depois vai para o meu livro da vida. E eu gosto de escrever coisa bonita, de deixar coisa gravada, que faz a diferença para bom, para o bem, né, das pessoas, que possa ser útil tudo. Então, que nem que eu estava dizendo, que quando a gente come, que a gente aceita um pensamento, a gente está comendo com o corpo mental, quando a gente fica sem perdoar, que se sente mal com alguma coisa que aconteceu, tudo. Aí a gente também tem essa atitude de uma escolha, né, mal feita de comer uma coisa que vai fazer mal. Então não deve, tem que mudar isso. Então sempre alimentar do que é bom. E beber sempre água, viu? Vá beber água, coma direitinho, dorme direitinho, faz tudo o que tem que fazer, viu? Então, que nem que eu estava falando, que, que quando o corpo é preparado para ficar aqui como 80 anos, então você vai ter que ficar, se às vezes você faz que a saúde deixe de ficar presente, né, no teu corpo, vai ter que passar os anos que farta, com a farta da saúde, porque a gente aqui mesmo planta, aqui mesmo a gente colhe. É verdade isso. Eu vejo que é verdade tudo. É por isso que eu gosto de me esforçar muito, viu? Para estar sempre, não só fazendo, né, o que a gente tem que fazer, mas ser exemplo. Esse exemplo é sempre fazer um pouquinho mais tudo. Que a gente não faz um pouquinho mais, sempre faz um pouquinho menos, achando que vai sobrar tempo para o entretenimento, para o tempo no ócio. E não é tão positivo nada disso, eu vejo. Olha, já vai para 24 minutos aqui com vocês. Mas eu gosto de passar essa mensagem, tudo. Hoje o que eu vim aqui para falar um pouco dessa conversa que eu tive, né, outro dia, com o espírito, que é um espírito israelita, tudo, mas já está de noite e eu me canso rápido e às vezes eu tenho que parar. E eu me emociono tanto também com a presença dos espíritos de Deus, que são esses anjos de luz, que me abençoa com a presença deles e o meu nariz entope. E eu fico até um pouco assim, com uma menção de ficar com vergonha, porque a gente
gosta mesmo, né, de expressar o que a gente sente e às vezes tem que segurar porque está falando e quer passar uma coisa boa. E eu vejo que isso também é uma prova, né, para meu espírito, de aprender a segurar e fazer o que tem que ser feito. Eu vou tentar passar um pouco disso que o Espírito passou para mim, tudo. Mas eu sei que não é fácil, viu? Olha que não é fácil. A gente que fala, né, que o trabalho de Deus é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que aceitar, porque o que vai ser fácil no mundo nunca leva, né, para melhora, para perfeição, pro trabalho íntimo, né? Que olha, que eu sei que a gente tem tanto que melhorar, tanto que mudar, tanto que fazer essa tarde da depuração íntima, né? Que eu vejo que é importante e que a gente tem que fazer. E pode sim dar trabalho, tudo, mas o que nem que eu estava falando, aquilo que é fácil nem sempre leva para o melhor lugar. Tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que trabalhar. Então eu vou dizer para você aqui como é que foi, né? Que eu estava sentada, daí o Espírito chegou e eu tava lendo o Êxodo. Até que no dia anterior eu fui na igreja, eu falei com o padre, gostei muito do que o senhor explicou hoje, tudo do Êxodo, que Moisés, né, que está no deserto, daí que tem o povo de Israel, tudo que o faraó manda, né, as parteiras, tudo, que diz assim que tudo que é varão, tudo que é homem, né, que nasceu, vocês matam, só deixa a mulher. E não pode praticar nada disso, de tirar a vida das pessoas. Em nome de Deus que não pode, eu sei que não pode, eu fico até triste só de mencionar, de pensar que o faraó fez isso. Naquele tempo era o Amenófis, o faraó, que eu sei que eu também vi outro dia aí nas escrituras, que é o filho do Ramsés II. E então, o que foi que aconteceu, né? Ele mandava matar, mas daí elas, tocadas por Deus, não fazia isso, as parteiras. Não fazia. Depois o faraó cobrava, por que vocês não fizeram tudo? E elas diziam, olha, a gente não fez porque são vivas essas mulheres de Israel, porque elas, quando chega na gente, já pariu para o outro lado, e aí a gente já não tem mais, né? Como é que vai tirar e vai matar? Porque a gente também não mata ninguém, né? E o faraó ficava assim, que pé da vida. E sei que passou tudo, né? Das pragas que dizia, porque Moisés queria fazer sacrifício para Deus no deserto, que tinha que andar 3 dias para lá para o deserto. E vinha pedir pro faraó para deixar, né, que ele levasse o povo dele, levasse tudo que tinha que fazer, as oferendas e tudo. E daí o que acontecia é que o faraó dizia que não deixava tudo. E aí daí Deus falava, né, através de Moisés, e Moisés que tinha o irmão dele, que Moisés dizia que era circuncidado dos lábios. Porque está escrito nas escrituras isso, que Moisés dizia assim, que eu não tenho essa condição, né, igual eu, nossa, eu também não tenho o dom da palavra, tudo. Até digo para o meu neto, que ele fala, avó, fala que Deus que todo mundo que vai falar e trabalhar em favor do Espírito de Deus, ele dá a palavra, dá a intuição boa, né? A gente nunca deve
deixar de trabalhar porque acha que não tem o mérito, porque acha que não tem as condições, porque Deus vem e dá as condições para a gente. E eu acredito nisso também. E daí que aconteceu que no Êxodo, que se você lê lá nas Escrituras Sagradas, tudo, no Velho Testamento, que você vai ver que o faraó não queria deixar que o povo fosse fazer isso. Daí Deus falava e Moisés também que recebia a mensagem, né? E Abraão que comunicava, porque Arão que chama, né? Que tinha o dom da palavra, tudo. E eles iam, falava com o faraó dizia assim que não ia deixar, e daí Deus falou assim, então você vai lá no rio, estende a mão, põe o cajado, né? Que é aquele cajado que vira cobra, tudo. E põe o cajado que faz e fez. Olha, não é que fez mesmo. Fez toda a água do Egito virar sangue. Daí o faraó falou, tá bom, eu vou deixar. Fala para teu Deus parar com isso. E aí ele dizia e rogava a Deus, e Deus mandava parar. E aí no final, Deus mesmo endurecia o coração do faraó. E aí já o faraó dizia que não, que mudou de ideia, que não pode, tudo. Daí Deus dizia através de Moisés, tudo a mesma coisa, né? A história, até falo para encurtar um pouco, para não ficar muito grande, né? E que disse que se o faraó não deixasse o povo ir no deserto, tudo, que ia mandar rã, que é um tipo de um sapo, que ia estar por tudo, até no prato da faraó, que ia aparecer rã. E o faraó não acreditou nem nada e disse que não ia deixar. E daí disse que mandou e que veio a rã e tudo. E quando que chegou, que o faraó já não aguentava mais de rã, que tanta rã que tinha lá no Egito, né, que disse que tá bom, você pode ir. Mas um dia antes de sair, o faraó endureceu o coração, que foi Deus, né, que endurecia o coração do faraó, segundo está na escritura mesmo. Você vê, né, que não tem nada que acontece que não é da vontade de Deus para que todos nós viva a nossa aprovação. Porque o próprio Deus que endurecia o coração do faraó para ele não deixar que as coisas acontecem, para que a vontade de Deus seja feita. Olha que coisa magnífica essa. E aí, né, que nem que eu estava falando, quando foi o dia de saírem, né, para fazer oferenda no deserto, que tinha que caminhar 3 dias, o faraó endureceu o coração e disse, não vou deixar, não vai. E aí Deus falou, olha, fala lá para eles que eu vou mandar o piolho, que você vai pegar o pó do chão, levantar para cima, eu vou transformar tudo isso em piolho, que vai pegar em todo mundo. Pode falar para ele isso, que ele tem que deixar. Que daí foi Arão, que até que falou tudo, e o faraó falou que eu não acredito nada. Olha, que já tinha mandado um monte de praga e ainda não acreditava. E aí disse que, que, que não e tudo, e mandou o piolho, daí já não aguentava mais tanto piolho, e disse assim, fala para o teu Deus tirar isso, porque aí eu deixo que você vai e tudo. E aí falou, eu até acho engraçado, porque a gente faz menção de rir que não pode, né? Porque é sagrada a escritura. Mas como é que pode uma pessoa, depois de passar por tanta coisa, que Deus falando e não deixa ainda? A gente faz igual e é por isso que eu rio, que a gente nem percebe, fala que vai fazer direito, depois não faz, depois vem coisa ruim, depois não quer viver, é do mesmo jeito. E olha que já passou mais de 4.000 anos que aconteceu isso daí. Olha, foi até antes mesmo de Jesus vir na Terra.
Daí disse que o faraó não fez de novo, daí mandou um enxame de mosca. Daí o faraó, daí Deus, né, que disse que não que deixasse, né, que senão mandava outra peste, daí mandou pestilência, tudo. Aí ele disse, manda parar porque já não aguento mais de tudo isso. E aí o Moisés clamava para Deus e Deus mandava parar. E daí parava tudo, daí o faraó tinha o coração endurecido de novo, que daí mandou pestilência, mandou sarna, né, com úlcera, tudo, que fez com a cinza do forno. Depois mandou todo tipo de praga. Depois mandou saraiva, né? Que eu não sabia que era saraiva. Daí eu perguntei para o meu netinho e ele disse que era chuva de pedra e granizo. Eu não conhecia essa palavra. Que tudo. Que daí o faraó falou: para, pelo amor de Deus, tá bom, eu já acredito, vá fazer o que vocês têm que fazer, tudo. E daí, antes de sair para o deserto para fazer a oferenda que eles tinham que fazer, né, para Deus, daí o faraó ficava com o coração endurecido de novo. Daí Deus falou: agora eu vou mandar gafanhoto. E mandou mesmo. E daí eles queriam tudo, fazer se lembrar uma festa, tudo. Daí o que não aguentava mais, né, o faraó, de tanto gafanhoto que veio do outro lado com o vento, que nunca viu tanto gafanhoto no Egito. Daí o faraó pediu, clamou para falar para Moisés tudo, de Moisés falar para Deus, para parar com tudo isso, que ele já não aguentava mais de tanto gafanhoto que tinha. Daí ele disse, tá bom, eu vou clamar a Deus. Daí, você deixa então nós ir? Ele falou, deixo. Aí quando foi antes de sair, Deus endureceu o coração do faraó de novo, e o faraó não deixava, e que daí veio trevas por 3 dias. Olha quanta coisa que passou no Egito, né? Daí o faraó, no final das contas, disse, olha, quer saber? Eu já não aguento mais nem ver tua cara, vai embora. E daí Deus falou assim, né? Olha que nada funcionou. Eles não temem nada que a gente quer, né? Passar uma mensagem que não existe tanto Deus assim, que existe só um Deus. Não é que não era para ficar assim com o coração endurecido, de ter tanto escravo, de fazer maldade para as pessoas, nada. Mas não escutava, daí Deus falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele que tudo primogênito vai morrer. E falou até para todo mundo que era de Israel que tinha que matar um cabrito, né, um cordeiro, que tinha que colocar o sangue no batente da casa, tudo, passar por cima, lavar os pés, as mãos, tudo, com sacrifício, que ia passar na noite, quando ia dar meia-noite, que ia passar matando tudo, primogênito de gente, de animal, tudo. E até que disse que naquele tempo não podia comer nenhum pão levedado, não podia comer, porque tinha as razão dele, né? Deus tudo para fazer tudo aquilo acontecer. Daí o sacrifício, né? Que era para o sacrifício que dizia assim, sacrifício da Páscoa, tudo. Até que eles saíram tudo, ficaram ainda 400, como dizer assim, foi, eu já nem lembro mais, porque a gente chega na cidade e já não lembra mais nada de tudo, né? Dos detalhes, tudo.
Mas eu sei que ficou nisso tudo. Daí, olha que o Êxodo é muito bonito, é uma história muito bonita, vocês têm que ler. Que aí eles chegaram perto do mar, ficaram lá, tudo, que daí o Moisés estendeu a mão sobre o mar vermelho abriu tudo, que o faraó já vinha de trás com as carruagens, tudo. E aí passou assim pelo mar, o mar abriu e ele passou. Daí Deus falou assim que o mar feche e que morra tudo, do lado do faraó, todos morreram. E aí que aconteceu que do outro lado, daí olha como é o ser humano, né? Tantas coisas que Deus faz pra gente, que dá testemunho de estar com a gente, de existir, tudo, pro nosso bem, pra gente ir pro caminho certo. E o ser humano ainda quer prova, olha, até os dias de hoje a gente quer prova. Que daí do outro lado o povo falou assim, que Deus falou que confiasse nele, que nunca ia faltar nada. Mas o povo, né, que não confiava, que dizia que agora a gente está com fome, você tirou da gente da escravidão, que a gente pelo menos comida tinha. Daí Moisés foi falar com Deus e dizia assim, olha, que eles estão pedindo mais comida, pelo menos suficiente, que está tudo, né? E Deus falou, tá bom, que eu vou mandar o pão, que mandou o maná no deserto, passou 40 anos desse jeito. Depois fartou a água que pediu a Deus, olha, que estão capazes de até me apedrejar desse jeito, que estão dizendo que tiramos eles, o Senhor, né, que tirou eles de lá do Egito, tudo, para fazer o gado, passar sede, eles passar sede, tudo. Até que Deus falou assim, você vai lá no lugar certinho, você fere a pedra com esse bastão que você tem, né, com esse cajado, que vai sair água da pedra, tudo. E não é que saía mesmo tudo, a água, todo mundo foi saciado e tudo. E depois, aí começou a crescer, aumentou gente, tudo, né, na comunidade, tudo. E aí o Moisés só fazia isso, que as pessoas vinham comunicar com Moisés para saber o que era certo, o que era errado, tudo. E vinham as pessoas. Moisés dizia, olha, que eu não sei, eu tenho que consultar com Deus. E aí o Espírito, né, de Deus dizia assim, olha, isso está errado, fala para ele que isso está errado, que isso está errado. E Moisés já ia sabendo, já ia falando tudo. Mas era muito desgastante, né? Olha, eu aqui falando quase 60 minutos, que já passou 40 minutos que eu falando. Eu vejo o quanto que cansa, né? Que eu, com a minha idade, Moisés já tinha 80 anos, e eu nem 80 anos tenho, já me canso. Veja como são as coisas. Daí chegou, né, que era o sogro dele, porque diz que sogro e sogra não são bons, mas nem todos, né? Esse era bom, que era chamava Jetro, que chegou e disse assim para ele, falava assim, Moisés, deixa eu te falar uma coisa, que se eu tiver enganado, que Deus tape minha boca, né? E eu digo mesmo, que sempre que eu passo para vocês, a todo mundo, né, uma mensagem, que se eu tiver enganada, que não for coisa boa, que eu nem tenha a intuição, nem a vontade de falar. Porque a gente, né, que está fazendo isso, que só faz com o propósito bom, né, dentro da gente. E aí que disse tudo, Jetro falou assim para ele, olha que você vai se desgastar demais com tudo isso. Coloca aí gente para fazer isso, número de 10, de 100, de 1000, e cada um tem um. Eles mesmo cuidam deles mesmo, não é? Que determinam o que é certo, o que é errado. E Moisés, que era um homem muito bom, escutou. Falou, tá certo, eu vou acatar isso que você falou. E a gente tem tanta dificuldade de ouvir o outro. Olha, se Moisés dissesse, não vou escutar.
Até hoje estava lá falando o que é certo, o que é errado. Foi daí que chegou, que chegaram num lugar que chamava, até que tinha o Monte Sinai e tudo. Que foi ali que finalmente chegou os 10 mandamentos. Olha, que eu até quero falar para vocês também dos 10 mandamentos. Depois eu vou falar, vou fazer um especial só com os 10 mandamentos, para falar um pouco que eu gosto, né? De passar um pouco que às vezes os espíritos vêm, conversa comigo, ensina tudo. E eu posso falar, se eu posso, eu falo. Porque a gente gosta de passar uma palavra boa para as pessoas, não é? Mas resumindo, foi ali então que chegou, né, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, até porque que Deus falou assim, ó, vocês vai por aqui, faz isso aqui, porque isso daqui está errado, tudo. Que era o mandamento principal, né, depois dos outros, porque teve muita coisa, né, porque foi falada que está no Velho Testamento, que é próprio para aquele povo, né, e ficou tudo. E então passou no Monte Sinai ali, né, que nem que eu falo, os 10 mandamentos, que é uma coisa muito bonita, que eu estou até aqui pensando um pouco, porque a primeira vez que eu escutei os 10 mandamentos, fiquei muito emocionada. Fiquei, eu confesso para vocês que eu fiquei, porque, ai, é tão lindo. Então eu tinha que chegar a trazer até aqui vocês nessa história para poder dizer o que o Espírito, que dizia Espírito israelita, né, falou para mim. Mas antes de entrar, né, que eu só vou mencionar os mandamentos, tudo, que recebeu Moisés no Monte Sinai. Olha que quando Moisés recebeu esses mandamentos, tudo, a gente se lê direitinho, a gente vê que teve mediunidade, que nem que eu estava falando, né, que tem esses nomes, quando é diferente, tudo. Tem médio defeito físico. E Moisés ele era esse médium, que também tinha outras pessoas, tudo, que era médium defeito físico. E o Monte Sinai, então, aparecia lá uma nuvem que no linguajar de hoje a gente pode até falar que é uma manifestação de Deus, né, que é do Espírito, que passava a mensagem, que na Bíblia aparece que dizendo, né, que tem uma nuvem, tudo, mas é a manifestação do ectoplasma que a gente vê hoje nos estudos da ciência, tudo, que chegou aos 10 mandamentos. Foi assim, que dizia até que ninguém toque esse monte porque pode morrer, porque ali estava estava acontecendo fenômeno físico, químico, tudo muito além do conhecimento de todos. E agora que a gente começa a vislumbrar a compreensão de tudo isso. E então foi ali, né, no Monte Sinai, tudo que recebeu, que Moisés recebeu os 10 mandamentos, tudo que eu vou falar depois para vocês, que todos já sabem quais são, que começa a amar Deus sobre todas as coisas, que é não tomar o nome santo de Deus em vão, que é guardar domingo, que era sábado, né? Agora não sei mais se é domingo, se é sábado. Guardar domingo e festa de guarda, que dizia para honrar o pai, que tinha que honrar a mãe, que não podia matar, que não podia pecar contra a castidade, não é assim que não, que tinha que ser puro, né, manter pureza do corpo, da alma, que o relacionamento superficial entre o jovem que não era bom, né, por isso que manter, que não pecar contra a castidade, que dizia para não roubar, para não levantar falso testemunho, que não desejar a mulher do outro, e nem cobiçar nada, né, que é das coisas dos outros.
E depois da gente chegar nessa história, né, que eu tava nisso, naquele dia que o Espírito chegou, tudo, estudando Êxodo, até lembro, olha que eu lembro como se fosse hoje, que ele passou assim pela parede, um Espírito de muita luz, que eu nem sei que ele disse que era um Espírito que não deu o nome, que era um Espírito israelita, que disse que se procurar, vai achar que ele passou uma comunicação em 1861. Daí ele disse assim, né, que chegou dizendo, Deus, como é que foi que ele disse, meu Deus do céu? Disse que Deus é o único e que Moisés foi o Espírito que ele enviou com a missão de tornar Deus conhecido ali entre os hebreus e entre os povos pagãos. Então ele disse assim, né, que o povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas, porque a irmã de Arão também, que Arão tinha uma irmã, né, que também era sacerdotisa, que ela era profeta também. Então, que também que tinha, né, que chama essa palavra difícil, que o meu netinho fala de vicissitude, pelas quais passou o povo, passaram, e que tinha o destino de chamar a atenção geral e de fazer cair o véu que ocultava os homens a divindade. Disse para mim o Espírito assim, que os mandamentos de Deus, que dado, né, por intermédio de Moisés, que continha assim o germen. Olha que eu estou sem beber água, você me perdoe de novo. Que o corpo da gente, quando a gente vai engolindo saliva, vai um pouco de ar e a gente até arrota um pouco, mas é natural. Você também faz isso, isso acontece. Eu gosto de falar porque assim a pessoa até fica sabendo como é que funciona. Depois que eu aprendo, eu gosto de passar. Daí disse que o mandamento de Deus, né, que dado por Moisés tudo, que continha o germe da mais ampla moral cristã, que dizia. E daí que os comentários da Bíblia, tudo, se restringia, né? Ele disse, no sentido, porque praticada toda a sua pureza, eles não iam ter compreendido. E que nem por isso os 10 mandamentos deixou de ser como disse que utilizou o nome difícil lá, que dizia uma palavra, que os 10 mandamentos, nem por isso deixou de ser o frontispício brilhante, né? Que essa é como se fosse uma manchete de um jornal, não é? Que nem que tipo um farol, tudo destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer, né? Daí ele disse assim para mim que a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontrava os povos, tudo, que ele se propunha a regenerar, e esses povos que era semi-servagem, não é? Quanto ao aperfeiçoamento da alma, tudo, que eles não iam ter como compreender como é que adorava a Deus de outro modo que não fosse do jeito que foi, né? Com o holocausto, desse jeito, né? Nem que se devesse perdoar um inimigo, nada. Então foi notável, que disse o Espírito, que foi notável do ponto de vista da matéria, e mesmo
das artes, da ciência, a inteligência deles muito atrasada, se achava em relação à moralidade e que não ia ter outro jeito de converter sob o império de uma religião que era inteiramente espiritual. Então ele disse que entende tudo, porque que Deus fez tudo isso, porque era necessário, porque tinha que ter uma representação semimaterial, que disse ele, né, que, que é aquela que representava a religião hebraica. Então, os holocaustos falava ao sentido, ao mesmo passo que a ideia de Deus já estava falando ao espírito. Tudo. E depois como é que foi, né, que eu gosto de falar, que ele chegou para mim e disse assim, que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que é essa, né, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que disse que há de fazer brotar de todos os corações, tudo, a caridade, o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma, uma solidariedade comum de uma perfeição moral, que é a que vai de transformar a terra, que disse que transformando-a, que vai tornar a terra tudo uma morada de espírito superior, tudo, comparado com os que habitavam naquele tempo. E disse assim para mim, Vicentina, é a lei do progresso essa, que a natureza toda está submetida, que se cumpre, né? E que disse que que até falou para mim assim que o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Não disse assim espiritismo, né, no caso, tudo de uma religião mais melhor que outra, mas que os espíritos que passa tudo, todas as religiões foi chegando assim por meio dos espíritos, né? E o espírito em ação realiza o espiritismo. Eu gosto de pensar assim não desfaz de nenhuma. E disse tudo. Daí ele falou assim, antes de ir embora, né, para mim, olha, é chegado o tempo, né, que são chegados os tempos, tudo, que vai desenvolver as ideias, realizar os progressos, que são os progressos que estão no desígnio de Deus. E aí ele disse que elas têm que seguir o mesmo caminho, né, que a mesma rota, tudo, que percorreram as ideias de liberdade, que foram suas precursoras. Daí ele falou assim para mim, Vicentina, que as pessoas não devem acreditar que esse desenvolvimento vai acontecer sem luta, que também a gente tem que lutar, né, para tudo que a gente quer para ter um mundo melhor, tudo, essa luta pessoal, que disse assim, né, que aquelas ideias precisa para atingir a maturidade de abalo, de discussão, para poder atrair a atenção das massas, tudo. Que uma vez que falou assim, né, sorrindo antes de ir embora, que até lembro, até agora está na minha cabeça, aquele espírito que não dá para esquecer mais de tão bonito que era. Olha, eu falando aqui e lembrando e me emocionando que o meu lenço nem está perto, mas eu faço até uma menção de chorar. Que disse assim, né?
uma vez conseguido isso, a beleza e a santidade da moral, que a beleza, como eu estava dizendo, né? E a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência, que é o que está acontecendo hoje, né? Que lhes dá a chave da vida futura, que disse, e descerra as portas da felicidade eterna. E aí ele terminou dizendo assim, né? Que eu até vou passar para vocês. O que ele falou, né? No caso. Que disse, Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo, né? Que não vejo que é assim que diga que seja a religião espiritista, né? Mas esse movimento que é essa comunicabilidade que os espíritos vem fazendo desde o começo dos tempos, lá com Moisés, tudo, com todas as religiões, tudo, que veio fazendo, né? Que o espiritismo é a ação do espírito em movimento. Eu gosto de falar assim, porque daí inclui todo mundo, daí não exclui ninguém. Daí o Espírito disse assim, né? Antes de sair, falou assim, Vicentina, Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo vai concluir. Olha que eu achei aquilo de uma beleza, que olha, eu depois que ele saiu, fiquei assim em estado de graça, até que eu rezei o rosário, né, de Nossa Senhora Aparecida, tudo, agradecendo por ter recebido aquela graça, tudo, de ter a oportunidade, ai, que só Jesus para entender meu coração de gratidão que até hoje eu tenho, de ter falado com aquele espírito tão bondoso, né, que compreendeu, que explicou um pouco mais, que eu estava querendo entender tudo, né, por que o faraó tinha o coração endurecido, por que tinha, né, essa manifestação no Monte Sinai, que teve materialização, tudo. Como que a gente entende, né, que não deve ficar impaciente nada com aquilo que Deus manda, porque tem propósito, tem razão de ser. Como que a gente vê, né, que tem que ter respeito pelas coisas que a gente recebe, porque a gente tem o corpo, tem tudo, tem que cuidar bem, porque a gente vai ficar aqui na Terra o tempo que tem que ficar. E era bom ter saúde, né? Porque se não tem a saúde, tem que ficar igual e sem a saúde. E aí fica ruim, fica mal e não precisa. A gente pode ir corrigindo tudo hoje. Igual que disse o Chico Xavier, que devia, eu acredito sim, que deveria ser, também virar um santo da igreja. Igual a Madre Teresa, olha que a Madre Teresa também fez tanta coisa pelos necessitados, que foi um exemplo que, olha, a gente tem tanto exemplo, né? Parece que exemplo nunca fartou, mas a gente não investe tão bem o tempo igual que deveria. Olha, eu fico até assim pensando que tem mesmo que fazer tudo o que a gente pode por nós, pelo próximo, porque Deus veio, né? Deixou tanto exemplo, fez tanta caridade, deu tanta demonstração e a gente não pode agir igual o povo, né? Que depois de ter tudo aberto, né? A gente tem isso também. Depois de ter até o Mar Vermelho aberto, depois de Deus mandar do céu o pão para a gente, o pão do conhecimento, né? De buscar coisa que fazer, para não ficar mar, de comer direitinho,
investir bem o tempo, as horas da gente, né, para multiplicar os talentos, tudo. E depois da gente receber tantos sinais, tanto ensinamento, porque ensinamento não farta, né? A gente ainda reclama, né? De não receber tudo que Deus manda, porque até uma doença que a gente tem serve para o nosso espírito chegar mais leve do outro lado, ficar um espírito mais evoluído, tudo. Eu acredito nisso também, que a gente deve sim agradecer tudo que a gente tem. E esse foi um pouco, então, que eu queria passar para vocês, esse encontro que eu tive com esse espírito israelita que veio, né? Passou tudo, essas mensagens e tudo, que falando até um pouco dessa nova era, né? Que é a era que a gente vai poder ter agora, né? Até com a ciência, tudo, que vai transformar a terra quando o homem já tivesse transformado, né? Quando o homem vai se tornando bom, ele vai fazendo coisa boa, ninguém vai ficando para trás, todo mundo vai ficando incluído, tudo. E aí a gente vai, né, por dizer assim, transformando a Terra num planeta de regeneração. Eu vejo que a gente está assim caminhando para tudo isso. Olha, anjo de luz, gostei muito de poder ter tido esta oportunidade de falar desse encontro que eu tive com esse espírito. Tive que contar um pouco, né, para você entender bem a história do êxodo, tudo. Como que foi tudo. Para o espírito dizer que naquele tempo foi necessário tudo isso. Mas até do jeito que conta a Bíblia, se você vai ler, você percebe os espíritos trabalhando, como que eles trabalhavam também, existia usava o sangue, usava o sacrifício, tinha mediunidade de efeito físico, tinha muita gente que não podia aproximar porque até formatar, né, a atmosfera propícia, né, pro ectoplasma que sai do médium, tudo, ser revestido por um espírito que passa a comunicação, tudo, para as pessoas acreditar, para imprimir aquilo na arma delas, tudo, para se temente a Deus, para se melhorar, para não fazer maldade. E como diz, né, que eu gosto de falar também, que o meu neto sempre repete tudo, de que ser a diferença, né, que a gente tem que ser. Então, anjo de luz, fique com Deus. Gostei muito. Olha que você tem me escutado. É até uma caridade que você faz para mim, sabia? Fico muito agradecida, porque quando uma pessoa escuta a gente e gosta, né, que você comenta tudo, depois eu leio tudo que vocês comentam, tudo, que o meu coração se enche de alegria, tudo. Porque vê que quando a gente, que nem que sempre fala o meu neto, cultiva a alegria de ser útil, o coração da gente fica muito, mas muito feliz. Que nem que eu faço menção de dizer, é como que se o coração da gente fosse dar uma volta lá no céu, junto de Nossa Senhora, e voltasse para ficar aqui esperando, né? Com alegria o dia que chegue nossa hora de partir e que a gente possa encontrar ela e ela dizer assim: fez bem porque você trabalhou, porque você não se cansou, porque você passou pelas dificuldades sem reclamar, porque você carregou o coração de gratidão, tudo. Não é? Porque depois que você morre vão te perguntar. Imagina, olha, eu nem quero pensar nisso, que depois que eu morro, né, vai que eu morro de uma coisa, né, que eu mesmo causei, tudo. Que depois outro chega e pergunta do que você morreu, Vicentina. E eu fique com vergonha de dizer, porque morri antes da hora, porque fiquei bastante tempo ruim, né, porque não cuidei da minha saúde. Olha, eu fico até vermelha, de vergonha, de chegar do outro lado e dizer uma coisa dessa. Não quero,
Por isso que eu vejo que a gente tem que se esforçar. Se esforce, viu, anjo de luz, para que chegue bem do outro lado, dizendo: olha, o tempo que eu passei lá, fiz tudo que eu podia, um pouco mais, para compensar, né? Porque nem que a gente faça 1000 coisas, vai ter sempre coisa para compensar, né? Porque a gente vai limpando com as coisas boas, as coisas atrapalhadas que a gente fez, que colocou no nosso livro da vida, até que possa, né, equilibrar tudo isso e morar num planeta mais feliz, né? Que nem que diz que tem planeta mais feliz, para onde vai as armas, né? Que sou aquela luz dentro de si mesma, tudo. Mas eu fico feliz, gostei muito, viu, de poder passar essa mensagem, de poder falar um pouco desse encontro que eu tive, né, com esse espírito israelita que falou de Moisés, tudo que a gente viu, né, nessa passagem tão bonita. Tanta coisa que Deus faz por nós incansavelmente, demonstrando o seu amor infinito, né, que Ele tem por todos nós. Vá, fique com Deus, anjo de luz. Muito obrigado por ter me escutado, viu? Tchau, boa noite.